Fala, investidores. Tudo tranquilo com vocês? Então vamos aqui a mais esse podcast aí. Hoje vamos falar sobre liquidação. Bem, esse documento que vocês estão vendo aí é um documento que vai servir para a gente hoje em duas questões. Mas na primeira aqui, embora que tenha traduzido errado, a responsabilidade regulada, na verdade o documento traduzido corretamente ficaria rede de responsabilidade regulada ou rede de responsabilidade regulatória. E o que esse documento aqui traz para a gente? Traz uma questão muito importante, porque assim, a liquidação ela acontece sobre dois aspectos, Então a gente precisa falar sobre isso, que é a questão do padrão de comunicação de ordens de pagamento ISO 20022, que, diga-se de passagem, não é o padrão de comunicação no Brasil. Não é esse padrão aí que nós vemos aí aqui no Brasil, não é o padrão ISO 20022, Embora o padrão ISO 20022 ele venha sendo adotado, porém isso acontece apenas por bancos globais, ou seja, bancos que atuam no Brasil e atuam também no mundo inteiro, assim como bancos aqui no Brasil que atuem também usando o sistema SWIFT. Mas o caso de falarmos de ISO 20022 é o que muitos, porque muitos têm chamado ele de moedas ISO. E não são, pessoal. Quando um banco recebe uma ordem de envio de valores por parte de seus clientes, inicia-se esse processo em duas etapas, chamada de reconciliação. A primeira é o uso do padrão propriamente dito, de comunicação ISO 20022 da instituição, ou seja, a instituição A para B dizendo, por favor, pague ao Bob, ou pague ao Carlos, ou pague ao Portuga. Bom, Portuga é um grande amigo aí. Pague ao Bob $100, É uma ordem. Então essa primeira etapa que acontece, que desencadeia esse processo de comunicação entre um banco e outro, que esse padrão de comunicação é a ISO 20022, nessa primeira etapa é apenas uma mensagem dizendo, olha, pague a fulano aí $100. Já na segunda etapa, a instituição, no caso a B, só aceitará pagar a Bob se receber o valor através da camada de liquidação. E essa camada de liquidação, ela acontece através do Banco Central, entre a instituição A e a instituição B, para liquidar a transação através de um sistema de liquidação bruta em tempo real, que é o que já falamos aí em um dos nossos podcasts, que é o RTGS. Então, pessoal, vou estar disponibilizando para vocês esse documento aqui, é um PDF, tá? É um PDF que fala sobre a rede de responsabilidade regulada ou regulamentada. E também vou estar disponibilizando aí um documento da Anbima, que é um documento aqui é uma associação dos bancos aqui no Brasil, fala lá a respeito do padrão ISO 20022. Então, esses dois documentos vão estar disponíveis aí no link. Assim como também um link aqui de um site, que diz aqui o seguinte até no site, o que esperar da ISO 20022. Então tem aqui um resumo para vocês ficarem por dentro. Então assim, ISO 20022 é um padrão de comunicação entre os bancos. Entenderam? Então assim, ISO 20022 não é uma moeda, porque o pessoal da comunidade XRP vive falando sobre essa questão aí, sobre esse ponto. Então, assim, ISO 20022 não são moedas e não são moedas de forma alguma. Então, agora, propriamente entrando nesse assunto sobre a liquidação, que é o assunto central aqui do nosso podcast,
né, temos que fazer a seguinte pergunta, né? A XRP vai liquidar todo o dinheiro do mundo, ou parte, ao menos, né? O que pode ser liquidado? Como acontece uma liquidação atualmente? E o trabalho que o mercado financeiro vem fazendo junto ao regulador para que essas leis sejam atendidas? Você tem se feito aí essas perguntas, meu querido? E no nosso podcast passado, né, falamos sobre essa questão dos agregados monetários. Se você ainda não viu o nosso vídeo passado, dê uma olhadinha lá, né, mas aqui vou dar um resumo e vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão dos agregados monetários, né, algumas questões assim particulares que eu não falei no vídeo anterior. Não para ser uma complementação do vídeo anterior, mas é que realmente é uma parte primordial para falarmos aqui, né? Então nós sabemos que os agregados monetários são subdivididos ali, né, em M0, M1, M3, M4 e M5, né? E chegamos ali à conclusão no vídeo passado que o M0 e o M1, né, em que o M0 ele é o dinheiro restrito, que é aquele dinheiro que está em posse ali do Banco Central, né, e dos bancos privados, né, estaria no total de 436 bilhões de reais, e o M1 no valor de 652 bilhões de reais. E o M1, né, é o dinheiro que realmente está em circulação, que está na mão de nós, né, a população. E chegamos à conclusão que tanto o M0 quanto o M1 é o que faz a liquidação de toda a transação que acontece dentro do país. É o dinheiro em circulação, e o dinheiro em circulação ele é caracterizado pelo M0 e pelo M1. Mas agora vamos detalhar um pouco mais a respeito dos outros, né? Dos outros agregados monetários, né? E para falar sobre essa parte, né, nós já estamos até aqui no site do Banco Central aqui no Brasil, né? E se vocês darem uma olhada aqui, vocês vão ver exatamente sobre esses valores aí que estou citando aqui no momento, né? Assim, para falar agora dos outros agregados, né? Por exemplo, o M2, né? O M2 aí alcançou, né, o valor de cerca de 6,1 trilhões de reais. O M2, eles são os depósitos a prazo, né? Ou seja, depósito para investimento, depósito de poupanças, fundos de aplicação financeira, renda fixa de curto prazo. O M3, que são títulos privados, né? Ou seja, depósitos a prazo e letras de câmbio, né? E nós vamos assim ver uma grande empresa, um grande player aqui no Brasil, né, por trás, que é a empresa que faz a liquidação, né, especificamente, né, dessa parte aí, entendeu? E o M3, né, ele chega ao valor total hoje de 11,4 trilhões de reais. E o M4 está totalizando aí o valor de 12,6 trilhões de reais. E todos esses valores somados nos dão aí um total de 47,1 trilhões de reais. Entendeu? Eu não coloquei aí boletos, cartões de crédito e outras linhas aí de crédito aí de bancos e do BNDES, né? Então assim, não é necessário, pessoal, que a gente tem que entender que até uma pontuação até do nosso vídeo anterior também, né, reforçando o ponto do vídeo anterior, não é necessário ter 47,1 trilhões para movimentar 47,1 trilhões, mas apenas os valores ali no M0 e no M1. E mesmo que fosse necessário ter os 47 trilhões, que fosse necessário não, né? Mesmo que a gente viesse a pensar ser necessário a gente ter esse valor de 47,1 trilhões para poder fazer a liquidação de 47,1 trilhões, a gente simplesmente não conseguiríamos, porque o PIB do Brasil é apenas 11 trilhões. Então, entendida essa parte, vamos começar pouco a pouco
a responder as perguntas que fizemos aqui nesse vídeo aqui, né? O que de fato também, né, o mercado vem adotando, incorporando, né, as suas plataformas, a sua infraestrutura. Sim, muito simples, essa pergunta é até fácil de responder aqui. O mercado vem adotando e incorporando a sua infraestrutura, a blockchain, ODL, contratos inteligentes e ativos tokenizados, né, os chamados RWA, né, que são os ativos do mundo real. Mas o que será tokenizado? Quem faz a liquidação? Qual moeda é utilizada? Critérios do regulador é o que determina, e o que determina, né, os intermediários. Falando um pouco aí, pessoal, dos ativos tokenizados, o RWA, né, vou até estar disponibilizando também para todos aqui, sempre na descrição do vídeo, falou? Vai ter um link lá e você vai ter acesso a todo esse material que estamos disponibilizando, seja ele em PDF, ou seja apenas um link de um site para você dar uma conferida lá. Então esse PDF aqui, no caso aqui, é um PDF do Mercado Bitcoin, né, que é uma exchange aqui do Brasil, né? Ela é até a maior exchange aqui do Brasil, né? E esse mercado de ativos tokenizados, né, eles são as moedas, são as chamadas CBDCs, títulos do Tesouro, debentures, né, que são como se fosse uma dívida, como se fosse não, né, são uma dívida, é um título de dívida emitido por empresas, né? Tem também as notas bancárias, existem também os precatórios aí, que estão sendo muito também tokenizados atualmente. A Amfine, ela é uma tokenizadora que muito faz essa questão aí de tokenização de precatórios. Commodities também, né? Então, commodities tem ali ouro, tem soja, milho e tantas outras commodities aí também, né? Imóveis, né? Também são ativos que são tokenizáveis, arte, etc, né? Agora, abrindo um parêntese aqui, temos que falar, né? E vocês vão estar vendo aí nessa imagem aí, que é uma imagem famosa no meio cripto, né? Que existem aqueles que usam para vários tipos de moeda, né? E o pessoal da XRP, no caso esse aqui tem até a logotipo da Ripple, e o pessoal do XRP usa muito, né? O pessoal da comunidade XRP, né? Que tem ali no topo dessa pirâmide invertida ali os derivativos, temos as commodities, os títulos corporativos, né? Que são, no Brasil aqui se chama debentures, né? E os títulos do governo, né? E as notas bancárias ali. E lá embaixo, a base monetária. Bem, eu quero falar especificamente sobre os derivativos. Bem, os derivativos são uma classe de vários tipos de instrumentos diferentes, de instrumentos financeiros, né? Então, dentro dos derivativos existe ali a swap, né? Existe ali contrato a termo e um mercado ali de opções. E esses são os três maiores. Existem alguns outros ali, mas eles são menores negócios, são menos negociados, são valores menores, né? Esses três aí, que é o swap, mercado a termo e opções, são os três maiores, né? E opções é sem dúvida o maior dele. E assim, para eu não me deter muito aqui falando sobre o que seria, né, opções, né? E sim, com certeza, swap ele pode sim ser tokenizado, né? A termo, acho que eu tenho um pouco de dúvida se poderia ou não, mas o mercado de opções, eu acho embora ele seja possível ser tokenizado, ele é um pouco mais complicado. Mas, assim, a questão não é nem se pode ou se não pode. A questão é a particularidade do mercado de opções, né? Para quem não sabe o que é um mercado de opções, né, que é um mercado até que eu atuo, né, opções, ele é um derivativo de ações. Então, por exemplo,
ações aí da Apple, ações da Petrobras, ações do Banco do Brasil, né? É claro que não são todas as ações que existem esse instrumento financeiro chamado opções, né? Nem todas. São sempre ações que têm muita liquidez, né? Papéis dentro da Bolsa de Valores que tem muita liquidez e muita negociação. Então é feito ali também o mercado de opções. O mercado de opções, ele é primordialmente, ele foi idealizado, né, para ser um mercado em que o investidor ele possa se proteger, né, de grandes movimentações que o mercado financeiro ele venha a dar, né, seja para cima ou seja para baixo. Então o pessoal se prende muito nessa questão dos derivativos e falando que é um mercado de 500 trilhões, né, e coisa e tal, mas o que a pessoa comum não simplesmente desconhece é que esse valor é um valor nocional, pessoal. Então, assim, o que viria a ser um valor nocional? Né? No mercado de opções, especificamente, é onde se cria esse valor nocional, que é um valor teórico, é um valor da posição em que você está. Então, por exemplo, se uma ação, melhor dizendo, se uma ação da Petrobras está lhe custando, por exemplo, R$ 30, né, eu posso comprar uma posição com uma opção que me garanta a compra ou a venda de Petrobras no futuro. E esse valor, de repente, eu posso estar especulando que no futuro vai subir. Então, eu posso estar comprando uma posição na Petrobras que custe R$ 32, em que eu aposte que o valor vai chegar a R$ 32. Mas eu não vou usar, eu não vou gastar R$ 32 para comprar aquela posição. Eu vou estar comprando uma fração, porque a opção ela te dá essa, não é nem possibilidade, realmente uma característica natural dela. Quando você compra uma opção, e você sempre compra ela em lotes, no mínimo lotes de 100, então ali eu posso estar comprando uma opção no valor de Petrobras que eu estime que possa acontecer no futuro, que Petrobras venha chegar a R$ 32, e essa opção pode me custar alguns centavos. Então eu vou gastar alguns centavos, mas a minha posição ela é contabilizada como uma posição de R$ 32. Então, entenderam? Então, embora eu não tenha gasto R$ 32, isso tenha me custado apenas alguns centavos, claro, pode custar mais também. Eu não vou aqui explicar todas as particularidades de opções, que seria muito extenso. Mas eu posso comprar, ter uma faixa de opções sendo negociadas desde um centavo até R$ 40. Então, assim, eu vou comprar alguma que faça sentido para mim dentro do meu operacional, porque eu acredito que vai chegar ao preço de R$ 32. Então, eu não preciso gastar R$ 32, vou gastar ali alguns centavos, ou pode até ser, dependendo da estratégia que eu use, eu gaste R$ 5. Assim, a questão é que eu nunca vou gastar R$ 32, mas a minha posição contabilizada será de R$ 32. Então, isso gera um valor teórico, onde eu gasto uma coisa, mas o valor teórico ele é o que de fato pode vir a acontecer da minha especulação ou não. Mas esse valor teórico ele é gerado no sistema. E assim como várias operações de várias pessoas que vão investindo, então essa somatória de todo esse valor teórico, que não é o valor que de fato está ali na operação, é o que vai ser mostrado. Então por isso que a pessoa coloca aqui, né, acha que esse valor ele existe, e ele não existe, ele é um valor teórico, né? Como está aqui na pirâmide, em derivativos, né? Que são os derivativos. Aí está aqui 4 trilhão e do lado aqui 500 trilhões. Então esse é um valor teórico, um valor nocional. Falando um pouco agora de contratos inteligentes,
É nessa parte que a gente vê algumas questões, algumas particularidades, que são questões de exigência por lei, exigência do regulador, né? No caso aqui no Brasil a CVM, que regula aqui os valores imobiliários, né? E existem algumas exigências que eles fazem. Então, o desenvolvedor, e quando eu digo desenvolvedor, eu me refiro até mesmo ao Banco Central, empresas também privadas, eles tentam, né, e de fato estão conseguindo, né, porque os testes estão dizendo que sim, né, com que esses contratos inteligentes eles venham conseguir cumprir as exigências legais e conseguir fazer com que a transação seja rápido, né, porque o que faz, né, uma das coisas que faz alguns tipos de transações serem rápidas, né, e efetivamente também conseguir cumprir a regra do regulador, né, vão ser usados contratos inteligentes, né? Então, assim, quando acontecer desse intermediário, né, que o intermediário ele é aquele que, dentro do sistema financeiro brasileiro, é aquele que faz cumprir a lei, né? Mas como agora, né, o desenvolvedor está fazendo com que a figura desse intermediário, que é o cumpridor da lei, né, que é o que vai fazer a checagem ali da etapa dessa transação, fazer com que ela seja automatizada, ou pelo menos algumas etapas deste intermediário sejam automatizadas. E a forma de fazer isso é através do contrato inteligente. Então, assim, toda vez que tiver um intermediário, né, que puder e que for necessária uma autenticação externa, né, que no caso esse intermediário é uma empresa real que existe no mundo real, então precisa de dados e checagem deste intermediário. Então, quando houver, né, uma necessidade externa, né, desta autenticação, como por exemplo um cartório, ou dados aqui de fora que sejam necessários para validar essa transação, vai sempre ser usado, né, um contrato inteligente. E assim, uma curiosidade, né, sobre a questão do contrato inteligente é que ela não tem a necessidade e ela não tem a obrigatoriedade de ser criada apenas dentro da blockchain, né? A Digital Asset, né, desenvolveu, né, uma linguagem de contrato inteligente, a DALL-E, ou DALL-Me, né? Eu não sei direito como se pronuncia, né? E eu vou estar colocando para vocês aqui. Então essa empresa aí, a DALL-Me, ela é o que faz um contrato inteligente. Ela criou uma linguagem de contrato inteligente em que não é necessário o uso de uma blockchain. Não é necessário a criação de um contrato inteligente dentro da blockchain. É um contrato, é uma linguagem em que esse contrato inteligente ele é feito externamente a uma blockchain, mas é claro, ela não foi criada especificamente para não se utilizar da blockchain, ela só não é criada a partir da blockchain, né? Então ela é uma linguagem, né, de contrato inteligente em que ela pode se ligar, na verdade, a inúmeras blockchains. E assim, respondendo agora a pergunta, quem faz a liquidação? Qual é a infraestrutura, né? Qual é a empresa, qual é o braço aqui da infraestrutura dentro do Brasil que faz a liquidação? Então nós chegamos aí, né, a essa empresa que eu já postei lá na plataforma X sobre ela, né, que é a Núclea, né, que ela é uma câmara de compensação, né? Quem não conhece aí ou sabe o que é uma câmara de compensação, dá uma pesquisada aí no Google, né, para o nosso vídeo não ficar tão extenso, que eu ainda tenho bastante assunto ainda para falar, né? A Núclea, ela é uma câmara de compensação, né, e ela faz a liquidação aqui no Brasil de cerca de 80% do mercado, entendeu? Então todo esse mercado que falamos aí, né, sobre títulos do Tesouro, debêntures, notas promissórias, notas bancárias, commodities, tudo isso aí quem faz
a liquidação é a Núclea, e ela é também responsável por fazer a liquidação do Pix, né, que são 17 trilhões de reais. Que é essa empresa que vocês estão vendo aí na tela agora, né? Essa aí é a Núclea, pessoal, tá? Ela é também parte integrante aí, né, do real, do desenvolvimento do real digital, né, o Drex, né? E agora, como sabemos que é a Núclea que faz toda essa parte da liquidação no Brasil, né? Mas qual é a infraestrutura que a Núclea tem criado, né? Dentro de qual blockchain, né? Então aqui vemos uma notícia também, aqui no Cointelegraph, né? Que a Núclea anuncia sua blockchain focada na tokenização de ativos em parceria com a MobUp e a Parfin. A Parfin é uma empresa brasileira, tá? Que ela desenvolve aí blockchains, né, para inúmeros tipos de empresas. A Parfin é uma empresa brasileira, é uma empresa desconhecida do público brasileiro e também, especialmente, do público que lida e compra criptomoedas, que investe. Simplesmente o brasileiro, ele não conhece, o brasileiro investidor de criptomoeda, ele não conhece as empresas que lidam com blockchain dentro do Brasil. Então, assim, a Núclea ela tem criado, e eu vou mostrar isso, né, agora nessa parte final do vídeo, uma infraestrutura para fazer com que essa blockchain que ela tem criado aí, que é uma parte essencial do sistema, né, de infraestrutura para fazer com que a liquidação ela passe agora a acontecer dentro da infraestrutura de blockchain, né? Então, falando assim um pouco agora sobre blockchain, né, ODL, a estrutura do Drex, né? A Núclea, nessa parte de liquidação, é uma empresa que se destaca, né? Então, vocês vão começar a ver agora nessa parte do vídeo, né, uma aquisição, ou seja, uma compra que a Núclea como empresa fez, né? Ela adquire, né, uma empresa chamada CRT4, né, que é uma espécie de cartório de registro de vários títulos no Brasil, como por exemplo, né, letras de câmbio, né, e bem frisando aqui, né, o M4, né, que é o que movimenta, né, que é o valor lá correspondente à letra de câmbio, né, só nessa partezinha aqui, que é esta empresa que faz a autenticação, né, como se fosse uma autenticação cartorária, né, digamos que é uma etapa, ou seja, ela é uma empresa que ela é necessária porque o regulador exige que nessa etapa, né, do processo de liquidação existe alguém para verificar algumas informações, né? E dentro dessas empresas que fazem a verificação, uma delas é essa aqui, a CRT4, né? Então, só o que essa empresa processa no que diz respeito a letras de câmbio, né, que é o M4 do nosso mercado monetário, são 12 trilhões. Assim como também a Núclea faz parceria com uma gigante empresa, né, lá do Reino Unido que fornece tecnologia a várias bolsas mundo afora. A gigante SETL, né, que desenvolveu uma blockchain de multimoedas, um conceito conhecido como RLN, né, que é a Rede de Responsabilidade Regulada, que é lá daquele documento que iniciamos aqui o nosso vídeo. E em testes que fez com sucesso, né, ela fez a liquidação de 1 milhão de transações por segundo. A RLN ela usa uma Ledger, né, Swarm, né, para transações internacionais de moedas internacionais e transfronteiriças, né, que fez até uma prova de conceito também com o Federal Reserve de Nova York, e mais 10 instituições, né, incluindo o BNY Mellon, né, o Banco City, o HSBC, Mastercard e a Swift. Tá bom para vocês isso aí?
E assim, pessoal, é incompreensível, dado todas essas informações, tanto desse vídeo aqui, quanto toda essa linha de raciocínio que temos feito ao longo dessa série, é incompreensível a pessoa chegar à conclusão de que o valor da tokenização, ou seja, o valor do que quer que seja, derivativos, quando tokenizados ou não, que esse valor ele vai fazer algum acréscimo, né, seja ações, títulos, vai fazer algum acréscimo, ou seja, o valor da tokenização vai fazer algum acréscimo, né, ao market cap da moeda nativa. Né? O que é a criptomoeda nativa? XRP, XLM, XDC, o Bitcoin. Né? Que quando algo tokenizado, esse valor acrescenta-se ao market cap da criptomoeda, que é um completo absurdo. Né? Que assim, se fosse dessa forma, né, quando a gente vendesse a criptomoeda nativa, seria o mesmo que vender o ativo tokenizado. Né? Um ativo tokenizado, ele está representado na blockchain. Se várias ações passam pelo processo de tokenização, o market cap de cada um continua separado do market cap da cripto. Ou seja, se tiver lá representado dentro da blockchain, né, várias ações, várias coisas tokenizadas, seja ações, seja título, o market cap daquela ação é o market cap, se tiver de uma outra ação, de uma outra empresa, aquele market cap é outro, né? Porque nenhuma empresa tem a mesma capitalização. Compreendem o ponto, né? A questão aqui, que essas coisas são separadas, né? Assim, voltando um pouco agora a respeito do que a gente está falando dentro desse podcast aqui nosso aqui, do tema de hoje sobre a liquidação, a RLN, né? Uma coisa importantíssima aí, né? Que assim, até aquele rapaz lá, aquele senhor, né? Lá do BIS, né? Do Banco dos Bancos Centrais, né? O Augustin Caster, ele tem falado também a respeito, né, a respeito desse tópico aí, né, que é a RLN, né, ou seja, ele é um livro razão unificado, né? Não vai fazer parte dessa série, mas depois, num outro vídeo posteriormente, eu vou detalhar mais essa questão aí, o que é a RLN, né, que é uma blockchain ali né, ou seja, é um livro razão que ele unifica várias moedas, né? Quando eu falo aqui moeda, pessoal, pelo amor de Deus, não entendo que eu estou falando de criptomoeda. Estou falando de moeda fiat, uma moeda do governo. Estou falando aqui de dólar, de real, né, do euro. Estou falando disso aí, tá bom? Para a gente não se confundir. Eu vou estar colocando também na descrição do nosso vídeo aqui o link da matéria em que o Augustin ele fala sobre essa questão, né, que foi até um discurso dele lá na Coreia, né? Tem aqui também um documento em PDF que eu vou estar colocando aqui, que é um PDF aqui do Banco Central do Brasil falando a respeito da RLN, né? Que ela está dentro ali, como já vimos, né, a ligação dessa arquitetura através né, dessa empresa, né, a Cetil, né, que é uma empresa que ela é uma parceira, ela faz parte, né, ela faz parte integrante, né, do piloto do Real Digital através da empresa Núclea. Então vou estar disponibilizando aqui também esse PDF aqui do Banco Central no Brasil, né? E uma outra blockchain aí muito importante que faz parte também da infraestrutura, sendo que essa já é uma blockchain de uma empresa específica, que é a B3, né? Para quem não sabe, a Bolsa Brasileira aqui no Brasil, ela é privada, ela é particular, ela não é o governo que faz o gerenciamento ali da Bolsa de Valores, tá? A B3 é uma empresa privada, né? E a B3, ela
né, através dessa blockchain, na blockchain Hathor, ela é uma blockchain que ela não utiliza ali no processo de liquidação, embora essa blockchain ela tenha uma criptomoeda nativa dela ali, ela não usa no seu processo de liquidação, né, a necessidade da criptomoeda nativa. Então ela é uma parceira da B3, a Hathor, Blockchain Hathor, que é uma empresa também brasileira. Ela é uma empresa brasileira, ela também faz parte ali do projeto de desenvolvimento do Drex, né? E ela é a empresa por trás aí das liquidações que futuramente serão feitas aí dentro da B3, né? Porque a B3 ela tem o seu próprio sistema de liquidação. E que óbvio, né? O sistema de liquidação da B3 ela tem que também estar ligado, né, ao sistema de liquidação do Banco Central, né? E como vimos, né, ela é feita pela Núclea, né? Então eu vou estar também colocando aqui o link dela, se vocês quiserem dar uma olhada. A Parfim, né, que é lá uma parceira também aí importante, uma parceira importante também da Núclea, né? Vou estar disponibilizando aí o link também para vocês saberem mais sobre essa empresa aí que é brasileira, que também faz tokenização, também tem a blockchain também por trás dela ali, que faz e que ela oferece infraestrutura para várias empresas, né, para fazer todo tipo de coisa, seja de pagamento, ou seja, simplesmente estar processando pagamento. Então a Parsim também está aí, é uma brasileira aí importante, um player importante também nessa infraestrutura, né? E por último, né, não menos importante, é o braço digital da B3, né, que ela tem uma parceria com essa empresa aí, a Before, né, que é uma bolsa de valores à parte, assim como na Suíça tem eu acabei não conseguindo tempo para procurar aqui o site da SIX, né, que é também o braço, né, da Bolsa de Valores oficial lá na Suíça, que faz também, que opera só ativos tokenizados, né, e de empresas de menor porte, né. No caso aqui da Before, ela faz, né, ela coloca, né, para serem negociados ativos tokenizados de empresas que fazem o faturamento aí anual de até 300 milhões de reais. Então também é um importante player aí, é também uma empresa brasileira, né? Tirando a Cetil, que é a parceira da Núclea, tirando ela, todas as empresas que eu apresentei são empresas brasileiras e que estão atuando e que fazem parte da infraestrutura de liquidação, né? De liquidação aqui de tudo que é movimentado a nível de riqueza, né, dentro do Brasil. Então, assim, vamos iniciando aí esse podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, compartilhem, comentem. Tá? E vou deixar, para responder a nossa última pergunta, vou deixar primeiramente aí um vídeo, né, do Itaú, que é um vídeo que quando, no caso, no dia da apresentação lá, esse vídeo deu um probleminha lá técnico, eles não conseguiram fazer a transmissão, né? A menina que estava apresentando não conseguiu apresentar o vídeo porque deu problema, né? E ela gentilmente me enviou, e fiz o contato com ela no LinkedIn dela, e ela me cedeu, né, o vídeo, né, que foi um vídeo apresentado numa palestra que teve lá em Brasília, do Banco Central do Brasil, né, a respeito. Estavam ali vários, estava ali a R3, estava ali a Mercado Bitcoin e vários outros players, né, falando sobre o Drex. E uma apresentação, né, de prova de conceito era esse vídeo, né, essa menina trabalha no Banco do Itaú, né, e ela fez um vídeo ali falando como
como que acontece todo o processo de liquidação. Então, eu vou colocar esse vídeo aqui em primeiro e em sequência para responder aí sim a pergunta, né, qual é a moeda que faz a liquidação, né, com a palavra, né, após esse primeiro vídeo aí da menina do Itaú, né, com a palavra aí o presidente do Banco Central do Brasil. Grande abraço para vocês aí. Até mais. E até o próximo vídeo, hein? A série ainda não acabou, não. Temos aí o nosso último, né, o nosso último tema aí, que é a respeito do ouro, o lastro em ouro. Então, fiquem aí com esses 2 vídeos aí. Valeu! Vê isso, né? Quando a gente conversa com outros ambientes, falando, olha, como é que a gente vai tokenizar? Porque a moeda digital do Banco Central brasileiro, ela foi desenhada para liquidação de contratos inteligentes, para liquidação de contratos tokenizados, de valores tokenizados. E quando a gente vai conversar fora na Suíça, ou em Israel, ou em Singapura, sobre tokenização, quem primeiro pensou nisso foi o mercado de capitais, foi a Bolsa. E eles ficam assim, poxa, o nosso projeto não anda porque está faltando a perna de liquidação aqui. A gente aqui no Brasil tem, como poderia se dizer, a faca e o queijo na mão, né? Porque tanto o operador do mercado de capital, o regulador do mercado de capital, tem interesse nisso, quanto o Banco Central tem interesse em usar essa tecnologia. Então, nós precisamos
desenhar uma forma de interoperação para que o mercado financeiro ele tenha o máximo de interoperabilidade e possa extrair uma... Obrigado ao CRI, obrigado, Ricardo, pelo convite, tá, pessoal? E é importante só colocar um pouquinho de contexto da Núclea, né? Talvez alguns aqui não saibam exatamente. A Núclea ela rebatizou a CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos. A CIP ela foi criada há cerca de 21 anos. Ela foi criada para definir boa parte do sistema de pagamentos brasileiro e operar todos os boletos do mercado, liquidar todos os boletos do mercado, liquida TED, liquida grande parte do volume de cartões de crédito e débito. É uma importante registradora também, nessa agenda de escrituração de ativos. Ela faz a portabilidade da cessão de crédito entre instituições financeiras, ou seja, no ambiente institucional ela já faz o que é chamado de DVP, tão falado DVP aqui na indústria de tokenização. Também é responsável na pessoa física pelas portabilidades de crédito, de salário. Então a Núclea talvez, se for fazer um ranking das empresas que mais estão no dia a dia das pessoas, e as pessoas não fazem ideia que essa empresa existe, a Núclea talvez esteja certamente nesse top 5, vamos dizer assim. Então, e desde o início a Núclea sempre mapeou que o blockchain é algo que redefine todos os serviços que ela presta. Ela tem essa ciência, né? A Núclea, no seu contexto de nascimento, ela um pouco personifica o tal do CeFi, né? E não à toa, ela hoje processa 20 trilhões de reais por ano, 31 bilhões de transações ano. Então, é um ecossistema que viabiliza essa conexão entre mais de 600 grupos econômicos, mais de 1.600 CNPJs, entre todos os tipos de naturezas de constituição de empresa, né? Então, assim, a Núclea e a CIP, por saber que o blockchain é esse movimento que é uma extensão do que ela faz, de certa forma também redefine, ela entende que ela é um ente muito importante para também colaborar para o nascimento disso, porque você não vai pegar 20 trilhões de reais sendo processados em ambiente regulado, inspecionado por todas as entidades, Banco Central com certeza, e fazer uma virada abrupta, né? Até por isso que a Núclea participou de uma iniciativa em 2019, junto com a Febraban, de propor uma rede blockchain para o sistema financeiro, mas o contexto ainda era muito incipiente. Mas com o movimento do Drex e com o movimento que também já se empilhava de falar sobre tokenização, falar sobre essa nova tecnologia, mas obviamente, certamente com a iniciativa do Drex, foi quando a Núclea certamente viu a necessidade de aí colocar de pé toda a superintendência